Bem, meu amigo da internet, meu nome é Ed Santana, estou me apresentando a vocês e hoje eu quero falar a respeito da Trindade. Eu sou novo no canal, estou aqui para tirar muitas dúvidas de vocês. Você que está aí do outro lado me ouvindo, eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre a Trindade. E tem pessoas que acham que a Trindade ela não existe. E hoje eu vou tirar a dúvida de todos vocês, principalmente a respeito dos cristãos, dos ateus. Tem muitos cristãos que acham que o pai é o filho e o filho é o pai. Então hoje eu estou aqui para poder tirar essas dúvidas de vocês, porque não existe isso. Não existe o filho, ele não pode ser o pai. E nem o pai pode ser o filho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho meus filhos. Então eu não posso ser o meu filho. Eu tenho 2 filhos. Então meu filho não pode ser eu. Porque foi eu que fiz o meu filho. Através do casamento. Tenho a minha esposa, uma esposa maravilhosa que o Criador colocou na minha vida. E eu fiz o meu filho através de uma relação entre eu e a minha esposa. Então meu filho jamais, em hipótese alguma, ele pode ser eu. E nem eu posso ser o meu filho. É isso que muitas vezes vocês não têm o entendimento. Porque eu vejo aí, muitos teólogos estudam a ciência, história, e eles não sabem, eles não entendem o que está escrito nas Escrituras Sagradas, porque existe a palavra, a revelação da palavra de Deus. Você pode estudar teologia, ciência, história, mas você tem que ter a revelação da palavra. Se você não pedir o Criador, você nunca vai ter essa revelação. E hoje eu quero falar sobre a Trindade. É muitas pessoas em dúvidas. É muitas pessoas que saíram da igreja porque não compreendem nada, está tanto tempo dentro da igreja e não compreende o que está escrito nas Escrituras. Porque o que falta é a revelação da palavra do Criador, da palavra de Deus. E para a gente entender tudo o que está escrito nas Escrituras, principalmente a Trindade, é preciso vocês saberem que quando se abre a Bíblia Sagrada, que é essa aqui, a Bíblia Sagrada, quando se abre este livro, esqueçam não que eu vou falar para vocês, quando abre este livro, dentro deste livro, que se chama as Escrituras Sagradas, conhecido como a Bíblia Sagrada, existe dentro deste livro 2 mundos e 2 reinos. Se eu pegar essa palavra, eu pego este livro e abro ele. Se eu não falar desses 2 mundos e desses 2 reinos, jamais teólogo nenhum vai entender. Fariseus, escribas, judeus, eles não entenderam no passado e vocês também não estão entendendo hoje. Os judeus que metem o barrote no Pai, no Filho e no Espírito Santo e não conhecem a verdade. E hoje eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. E tudo começou lá no livro de Apocalipse. Está lá, 12:12, quando o Criador, ele diz, ai de quem habita no mar e na terra, porque o diabo desceu a voz. E ele sabendo que tem pouco tempo, a ira dele é grande. A ira de Satanás é grande sobre as nações. Aí chega as pessoas, começa a falar da Bíblia, mas não fala do mundo espiritual. Fala do mundo físico. Então nós temos 2 mundos, o mundo espiritual dentro das Escrituras e temos o mundo físico. Temos 2 reinos, o reino espiritual, que é do céu, e o reino deste mundo, que é o diabo.
Então, se você pega as Escrituras Sagradas e abre ela, você vai encontrar vários personagens que estão aqui dentro deste livro. E os personagens, quando você abre, quando você começa a ler, a partir do momento que você fala o nome de Deus, você está falando do mundo espiritual. Quando você começa a falar de Jesus, que é os personagens deste livro, Jesus Cristo está no mundo espiritual. Satanás, ele é do mundo espiritual. Os anjos caídos é do mundo espiritual. O exército do Criador que está no céu é do mundo espiritual. Apocalipse fala sobre 7 Espíritos de Deus que odeia toda a terra. Está no mundo espiritual. Como é que você abre a Bíblia Sagrada, esconde de todas as nações este mundo que é o mundo espiritual? Existe o reino deste mundo que é Satanás. Então vocês escondem da nação, principalmente os judeus, escondem de todas as nações este mundo. E vocês só falam do mundo físico, que é o mundo que nós vivemos. Não pode. Vocês têm que parar com isso. Ou vocês param de ler as Escrituras Sagradas. Porque a partir do momento que você fala só de um rei e que você fala só de um mundo que está escrito dentro das Escrituras Sagradas, vocês estão ocultando o outro reino e o outro mundo. Então tudo que vai sair da tua boca vai ser mentira. E a palavra de Deus diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E é por isso que tem muitas pessoas sendo enganadas. Então eu não posso abrir este livro e ocultar o mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Eu vou falar isso para vocês quando eu fizer outro vídeo. E vou provar a vocês que o mundo espiritual existe. Mas o tema de hoje é falar sobre a Trindade. E a gente agora vai saber o significado da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem a sua função no mundo espiritual e no mundo físico, o mundo que nós vivemos. E agora a gente vai começar e vocês vão entender. Deus, o Criador, Ele fez tudo que há no céu e na terra. O Filho dele, Jesus, Ele tem um propósito neste mundo, Ele teve um propósito. A finalidade do Filho do Criador a vir a este mundo foi para nos salvar. Nos salvar de quê? Do pecado. E que pecado é esse? Tudo começou lá no jardim do Éden. Quando, ali a palavra fala aqui no livro de Gênesis, que o diabo usa a cobra e engana a Eva e também engana Adão. Mas as pessoas não têm o conhecimento do significado lá do jardim do Éden. Vocês vão saber agora. Quando o pecado colocou o pecado em Eva e em Adão, ele também colocou a morte. Porque no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus nos diz que pelo um homem só, entrou o pecado e a morte no mundo. Por isso que todos pecaram, todos, e fomos desconstituídos da glória de Deus. Aí agora, aonde o Filho do Deus Altíssimo teve que vir a este mundo. Porque por uma mulher só, uma mulher virgem, que é Eva, entrou o pecado e a morte. Vou repetir de novo para vocês entenderem. Pelo uma mulher só no mundo, virgem, entrou o pecado e a morte. Porque Eva, lá no jardim do Éden, quando o pecado entrou nela, a morte entrou nela, ela era uma mulher virgem. E uma mulher virgem, ela é uma mulher pura. Mas ali tem dois significados, do pecado e da morte. Quando o pecado entrou no corpo de Eva, contaminou o corpo,
e contaminou a alma dela, contaminou o corpo de Adão e contaminou a alma de Adão. E por outra mulher no mundo, virgem, veio o Filho do Criador para nos dar a vida eterna. Porque todo ser humano na face dessa terra perdeu a vida eterna quando Adão e Eva comeu do fruto proibido. Entra o pecado e a morte no corpo deles. Nosso corpo. Entrou o pecado e a morte. O pecado, ele contamina o corpo dos dois e contamina a alma. Aí agora, o Criador precisava de uma mulher virgem para que o seu Filho viesse nos dar a vida eterna. Porque a gente perdeu lá no Jardim do Éden. Porque a morte teve domínio sobre o nosso corpo por causa do pecado, por causa da desobediência também de Adão e Eva. Eles desobedeceram ao Criador. E o Criador deixou bem claro. E isso não é difícil ninguém entender. É fácil demais. Mas as pessoas ficam enrolando porque esquecem o mundo espiritual. O mundo espiritual é verdadeiro. Os ateus, eu tenho escutado na internet, os ateus estão metendo barrote no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu quero avisar a todos vocês que são ateus, vocês estão ferrados com o Criador. O mundo espiritual é 100% real. Eu não comparo este mundo que nós vivemos 100% real. Porque o corpo morre, mas a alma e o espírito vivem para sempre. Por isso, vocês que são ateus, vocês vão pagar um preço caríssimo. Eu vou falar para vocês sobre isso no outro vídeo. Mas a gente está aqui na Trindade. Então, quando Adão e Eva pecou lá, o pecado contaminou Eva. Eva era virgem. Eva não tinha tido relações com ninguém. Eva era uma mulher virgem. E a mulher virgem ela é conhecida como uma mulher pura. O pecado entra na carne, contamina o corpo dela e contamina a alma dela. Ficou sujo o corpo de Eva e Adão e ficou sujo por causa do pecado, contaminado mesmo. O corpo e a alma ficou contaminado. Por isso que o Criador procurou uma mulher virgem. Porque através de uma mulher virgem, que foi Eva, entrou o pecado e a morte. E contaminou a alma e contaminou o corpo. Mas pela outra mulher virgem, que é Maria, como elas tinham perdido a vida eterna, todo ser humano perdeu a vida eterna, por causa do pecado e da morte do Jardim do Éden. Aí o Criador agora procura uma mulher neste mundo virgem, para que o seu Filho, Jesus Cristo, viesse através de outra mulher pura. Vocês entenderam agora? Entendeu? Entrou por uma mulher no mundo, entrou o pecado e a morte. Uma mulher virgem no mundo, que foi Eva. Por outra mulher virgem veio a salvação eterna, que foi por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio e fez o seu papel neste mundo. Fez o seu papel. É por isso que existe a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem a sua função no mundo espiritual e no mundo físico. Jesus veio para nos salvar, para nos dar a vida eterna, porque a gente perdeu lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo veio, fez o seu papel, mas quando o Senhor Jesus Cristo falou: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, rogarei ao Pai, e o Pai enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem receber, mas todo aquele que reconhece que Cristo morreu na cruz, todos esses que reconhecem, eles estão salvos. Então Jesus disse: vou para o Pai, rogarei ao Pai, o Pai enviará o outro Consolador.
o Espírito da verdade. E aí Jesus sobe e o Espírito do Pai dele desce a este mundo. A palavra de Deus fala no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3, e versículo 16, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus falou, vou para o Pai, rogarei ao Pai, o Pai enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver nem receber, mas vós sim, vós que aceitou a Cristo. Quando a gente aceita a Cristo, automaticamente o Espírito do Criador habita dentro de nós. Porque a palavra diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí agora o Espírito Santo de Deus habitando dentro do nosso corpo, ele nos limpa do pecado de Adão e Eva. E o Espírito Santo de Deus começa a purificar a alma, que foi contaminada lá no jardim do Éden, quando o diabo colocou dentro do corpo de Eva o pecado. Quando ele colocou lá o pecado, Eva era virgem, contaminou ela, contaminou o corpo e a alma, e contaminou o corpo de Adão e contaminou a alma de Adão. Então o Criador enviou seu Filho a este mundo para resgatar aquilo que estava perdido, a alma que estava contaminada pelo pecado. Então, em hipótese nenhuma, o Senhor Jesus Cristo podia nascer de uma mulher, tendo relações entre um homem e uma mulher, jamais. Jamais. Porque Deus precisava de uma mulher pura, que não tivesse sido mulher de homem nenhum. Foi o que aconteceu com Eva lá. O pecado, quando entrou nela, Eva era virgem. Eva era virgem. E contaminou ela. Então a finalidade do Criador é ele comandar tudo que há no céu e na terra. Então jamais, presta atenção, então Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E o Senhor Jesus Cristo nos faz uma declaração extraordinária. Glória! No livro de João, capítulo 14, quando ele diz, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar. Então o Senhor Jesus Cristo veio resgatar a alma de toda a humanidade, porque o pecado entrou lá em Eva, contaminou ela, contaminou a alma dela, o pecado entrou lá em Adão, contaminou o corpo de Adão e contaminou a alma de Adão. Mas o Senhor veio resgatar aquilo que estava perdido, que é a alma. A alma. Nós nascemos do pecado, gente. Então quando você escuta uma pessoa falando deste livro, e ele não fala do mundo espiritual, ele está ocultando isso de vocês, então ele só vai falar mentira. Não pode, em hipótese alguma, não pode não, gente. Se abrir um livro e esconder a verdade deste livro, não pode. Então Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar a vida eterna. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Aquele sangue derramado dele lá na cruz foi para nos dar a vida eterna. Aquelas bofetadas que Jesus Cristo recebeu no rosto dele, está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, e versículo 63 em diante, quando o sacerdote perguntou a ele, tu és o filho do Deus Altíssimo? E ele disse, tu disseste, após verá o Filho do Homem sentado ao lado do Pai, junto com os anjos lá no céu. Ele confessou. Naquele momento ele confessou, gente. Quando você pega essa passagem, a partir do momento que ele confessou, começaram a rasgar a veste dele, começaram a bofetear o Senhor Jesus Cristo, sangraram ele. E ali começou o massacre.
colocaram ele no tronco, toma chicotada, tudo aquilo para que ele venha nos dar a vida eterna, através da bofetada, da chicotada, através do vinagre, da coroa de espinho na cabeça, gente. Pegaram aquelas mãos de Jesus, pregaram no madeiro. Aquela mão pregada dele ali foi para nos dar a vida eterna. Os pés dele foi pregado ali, no madeiro, para que ele viesse dar a vida eterna a gente. Meu Deus do céu. E quando ele estava neste mundo, ele curou os enfermos, expulsou demônio, fez cego ver, aleijado andar, multiplicou pão, multiplicou peixe, ressuscitou mortos, gente. E hoje quando você pergunta, Jesus Cristo veio fazer o que aqui? O Filho do Criador veio fazer o que neste mundo como ser humano? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Quando eu pergunto, ele veio fazer o que aqui, o Senhor Jesus Cristo? Ah, irmão, ele veio curar os enfermos, expulsar demônio, veio fazer cego ver, aleijado andar, multiplicar pão, irmão. Ele ressuscitou morto, irmão. Ah, foi. Mas a finalidade do Senhor Jesus Cristo a este mundo, 90% das pessoas não sabem. A finalidade dele foi para nos dar a vida eterna. É por isso que está escrito nas Escrituras que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Lembra que eu falei do Jardim do Éden, que a gente perdeu a vida eterna lá? É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. O Criador amou o mundo que deu seu Filho para morrer na cruz para nos dar a vida eterna. No outro vídeo, eu vou comentar com vocês, fazer um vídeo falando para vocês sobre a vida eterna. Eu vou tirar muitas dúvidas de vocês. Nas Escrituras Sagradas que as pessoas não sabem, porque não são revelados para as pessoas. Então, voltando à Trindade, a Trindade, ela tem que existir mesmo, é verdade. Então, vocês que estão me ouvindo hoje, prestem atenção. Deus, jamais ele ia ser seu filho. E nem o seu filho Jesus Cristo jamais seria Deus. Mas a palavra nos diz aqui, no livro da Bíblia, está escrito aqui, no livro de Mateus, capítulo 28 e versículo 18. Jesus Cristo faz uma declaração extraordinária quando ele diz: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Todo o poder o Pai deu ao seu Filho. É por isso que vocês se confundem, dizendo que Jesus é Deus. Jesus Cristo nunca foi Deus e ele nunca vai ser Deus. Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho 2 filhos. Eu não posso ser o meu filho, nem meu filho pode ser, mas eu posso dar uma autoridade ao meu filho. Eu posso dar um poder ao meu filho. Mas ele ser eu e eu ser ele, em hipótese alguma, porque foi eu que fiz o meu filho. Da mesma forma, o Criador fez o seu filho. Então jamais você pode dizer que o filho é Deus. E Deus é o seu filho. Cada um, no mundo espiritual e no mundo físico, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem uma finalidade, gente. E eu acabei de explicar a vocês. A finalidade do Criador foi ele que fez tudo que é no céu e na terra. Está em Gênesis, capítulo 1. E criou Deus o céu e a terra. O seu Filho, ele veio a este mundo porque toda a humanidade perdeu a vida eterna no Jardim do Éden. O Criador com certeza falou para o seu filho: meu filho, você tem que ir lá. Por isso que a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O filho nunca tinha possibilidade de ser o pai. Presta atenção, cada um tem uma finalidade. Se o Criador fez o seu filho não pode ser Deus. O seu filho não pode ser o Criador. A função do seu filho foi ter vindo a este mundo para nos salvar, para resgatar a alma. E o próprio Jesus Cristo fala aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18.
Foi-me dado todo o poder. Meu Pai me deu todo o poder do céu e da terra. E o Senhor Jesus Cristo teve que receber. Ele veio como ser humano. Ele nasceu de uma mulher chamada Maria e uma mulher virgem. E o Pai teve que dar todo o poder a ele. Porque a gente nunca vivemos só neste mundo. O mundo espiritual está ao nosso redor e ao nosso ao derredor. Está os anjos de Deus ao nosso redor e o diabo e os demônios estão ao nosso ao derredor. A gente nunca vivemos só neste mundo. Nunca! Quando é que vocês vão aprender isso? Que a gente nunca estivemos só neste mundo. A preocupação do Criador, de Deus conosco, não é com este mundo, é com o mundo espiritual. Porque a alma nunca vai morrer. Presta atenção, a alma e o Espírito Santo nunca vai morrer. Eu nunca comparei este mundo que nós vivemos 100% real. O mundo que nós vivemos não é 100% real. Mas o mundo espiritual é 100% real, porque a alma e o espírito nunca vai morrer. Jesus Cristo, ele sai do seu mundo espiritual, vem ao nosso mundo carnal, morre, ao terceiro dia ressuscita dos mortos e volta para o seu mundo espiritual e nos faz uma promessa extraordinária em João 14:1, quando ele diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus Cristo estava falando de uma morada espiritual. E ele ali, nessa passagem bíblica, João capítulo 14:1, ele estava instruindo aos seus discípulos que ele ia embora. Mas na casa do Pai dele há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo faz uma declaração extraordinária, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele se declara a verdade? Porque nele não há mentira. Porque ele é o caminho. Porque a gente não tem outro caminho aonde vai nos levar ao Pai. E por que ele é a vida? Porque ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e hoje ele se encontra à destra do Pai, lá em cima no reino de Deus. Então, gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer outros vídeos e vou explicar a vocês, que as pessoas não sabem. Então, a finalidade do Espírito Santo, que é três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a finalidade dos três, eu acabei de falar para vocês, no mundo espiritual e no mundo físico. Então, cada um tem a sua função. O Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então ele faz morada e começa a purificar a alma. Então, eu deixo para vocês essa mensagem bíblica. Quando eu fizer outro vídeo, eu venho com outro tema, para vocês entenderem cada vez mais, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Meu nome é Ed Santana. E sempre eu vou estar com vocês agora, fazendo vídeo e tirando as dúvidas de muitos. Fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima vídeo.